Ó, olha aqui para mim na câmera, ó. Tô te vendo, irmão Mateus. Vamos dar glória. Ah, nós estamos nessa? Então tá bom. Irmão Mateus, tô te vendo, ó. Tô de olho em você, hein? Um beijo. Deus que abençoe, querido irmão Mateus, um grande evangelista da obra de Deus. Mora aí na cidade de Campo Verde com a esposa, irmã Eni, irmã Rebeca, irmão Paulo. Deus que abençoe grandemente. Muito. Vamos ler a palavra de Deus no Santo Evangelho de Mateus. Então, por isso eu lembrei do irmão Mateus. Capítulo 6, no versículo 19. Mateus 6, versículo 19. Onde diz aqui: o tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida. Dá tempo da Irmandade procurar. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 19 a seguir. Lemos com a ajuda de Deus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Até aqui, irmãos. Amém. Então, irmãos, Deus nos traz essa palavra para falar com a nossa alma, para nos mostrar aonde e no que nós devemos estar ligados. O que realmente importa na nossa vida? Comer é importante? Vestir é importante? Possuir é importante? Evidente que é. E nós não seremos hipócritas e dizer que, eu não estou preocupado com essas coisas, isso não me importa. Não, irmão. Não seria honesto, não seria decente da nossa parte nos portar assim. Importa sim. Você prefere andar num carro novo ou num carro velho? Você prefere comer uma boa comida ou uma comida estragada, ruim? Uma boa roupa ou uma roupa rota, né? Que a gente fala roupa rota, roupa usada, gasta. Acho que somos razoáveis nesse quesito. Todos nós pensamos de maneira igual. Entendemos que precisamos dessas coisas. Uns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Uns são mais apegados e outros menos apegados. Mas, numa coisa, todos temos que convir. Todos nós precisamos. Muito bem. Dito isso, o que a palavra instrui a todos nós? O que a palavra sugere para nós? Quero que a Irmandade preste atenção em bastante comunhão nessa palavra.
para que você reorganize a sua mente, o seu coração, para você não fazer um emaranhado de fé com carnalidade, com materialidade, com espiritualidade, e você já não saber mais discernir as coisas, o que é matéria, o que o Senhor disse? Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Certo, irmãos? Então, o que é espiritual, nós vamos nos dedicar ao cunho espiritual. O que é material, trabalho, família, negócios, subsistência, aquisições, conquistas, sonhos para conquistas materiais. Não posso sonhar com a vida eterna. Eu tenho que crer na vida eterna. Eu realizei, a vida eterna existe. Aí eu sonho de entrar no céu. Não tem essa de sonho. Eu creio de todo o coração. Nós vamos morar no céu. Não tem outra possibilidade. Porque senão, irmão, é um projeto que é um natimorto. Um projeto fracassado. Um projeto sem sucesso nenhum. Eu já decidi que não vou ganhar nada. Então, não tem resultado. Mas crer na palavra e falar com Deus, como aquilo que nós dissemos um pouquinho anteriormente aqui, a oração, isso traz em mim essa compreensão, essa separação do que é carnal, do que é espiritual, do que está nas minhas mãos fazer e do que está para Deus fazer. Agindo dessa forma, agindo dessa maneira, eu vou conseguir compreender melhor o reino de Deus em mim, vou me frustrar menos, vou atribuir menos a Deus aquilo que é para eu fazer. Em momento nenhum, Deus disse para nós que faria todas as coisas. Momento nenhum. Ele sempre disse, esforça-te que eu te ajudarei. Ele não falou para eu ficar quietinho em casa, esperando cair dinheiro do céu, nascer um pé de nota de R$100. Não vai acontecer. Ele sempre disse, esforça-te que eu te ajudarei. Lembre-se de uma coisa muito importante. Todos os feitos de Deus na nossa vida tem que haver a nossa participação neles. Quer um exemplo? Eu tenho um tio que entrou para ser faxineiro no metrô de São Paulo e se aposentou como gerente geral da contabilidade do metrô. Então Deus abençoou e ele trabalhou 43 anos lá. Então teve a benção de Deus, é inegável, irrefutável, mas ele fez uma faculdade. Ele se esforçou, deve ter feito um monte de hora extra, deve ter engolido um monte de desaforo. Trabalhou 40 e tantos anos para conquistar um sonho. E Deus abençoou. Consegue conceber isso, irmãozão? Consegue, minha irmã? Não adianta, não vai nascer do chão o teu sonho. Não estou falando daquele sonho que a gente exemplificou aqui da vida eterna. Os teus desejos. É um projeto, é uma busca, é um investimento de vida, de tempo, dedicação, para conseguir alcançar aquilo que almeja o nosso coração. E essa noite Deus está enviando a palavra, dizendo que tudo isso é joia, é legal, é legítimo, porém, não pode entrar no nosso coração. Toda essa palavra gira em torno, essa noite, disso, de dizer a nós que não pode dominar o nosso coração. Vamos dar um exemplo agora, ao contrário, exemplos ruins. Afasta-se da família porque enricou. Tem as pessoas que acham que você ficou soberbo porque enricou. É uma coisa. Mas tem aqueles que ficaram soberbos efetivamente. Só você vai poder saber. Você se conhece. Você sabe quem você é. E você sabe quem você era. Avalie e ponha a tua vida em ordem. Afasta-se da família. Afasta-se dos amigos. Afasta-se principalmente, essencialmente, que é o mais perigoso, de Deus. E quando isso acontece, é um passo para o abismo. É um passo para a derrota, é um passo para a desgraça e para a desolação completa da vida pessoal, da família, da vida profissional e, consequentemente, como disse, pior de tudo, da vida espiritual. Porque essa vida aqui, por maiores que sejam os insucessos que você tem e eu tenha, eles vão acabar em algum momento, mas a vida eterna não acaba nunca. Depois de partido desse mundo, é um dia que nunca mais vai terminar. Que a vida eterna, que a nossa salvação, é nisso, irmãos, é para isso que Deus está mandando a palavra. Sabe o que Deus quer te fazer rico? Primeiro aqui no coração, porque tem alguns que são tão pobres, que tudo que ele tem é o dinheiro. Então, a felicidade dele está condicionada, atrelada, arraigada ao dinheiro. O dia que acabar o dinheiro, acabou tudo. Mal sabe eles o que é passar um mês com salário mínimo, né, irmãos?
A gente sabe, eu sei. Mal sabe eles que quer comprar um carro com o carnê mais grosso que essa Bíblia aqui, ó. Ah, eu sei, o meu anda comigo, para cima e para baixo. Mal sabem eles que a gente busca motivos para ser feliz em todo o tempo. Uma comida simples, uma companhia bacana, uma roupinha que a gente compra lá na Renner em 12 vezes sem juro, porque se tiver juro a gente não compra. Estou falando sério, irmão, estou falando para pessoas que existem. Eu não estou pregando uma fé para vocês idealizada. Deus está trazendo por essa palavra uma fé que existe, uma fé real. É o que eu vivo. Estou falando da minha realidade, que é a realidade de milhões e milhões de pessoas aí, por esse país afora, por esse mundo afora. E outras com realidades muito piores do que a nossa, como o caso dos nossos irmãos africanos. Então, se nós colocarmos isso na nossa mente, descer um pouco, colocar o pé no chão e falar, deixa eu entender o que é a fé, deixa eu entender o que Deus quer para mim, e deixa eu entender o que eu tenho que fazer nesse processo todo, porque ora, tá bom, mas o que você está fazendo? Você está orando, levanta da oração, deita, vai dormir? Já contei aos irmãos várias vezes, vou contar de novo, e agora ele andou dando uma sumida, tem um irmãozinho que eu não sei de qual igreja é, direto eu passo para vir aqui para os cultos online, ou para o culto presencial, ou para a faculdade, ou no serviço, qualquer lugar, ele está no ponto de ônibus com uma sacola grande assim, com pipoca, pé de moleque, doce, um tanto de trem que ele vende, sai vender na rua. Ele chega no ponto de ônibus, desce do ônibus, põe as coisinhas dele lá, dobra o joelho no meio da avenida ali, no ponto de ônibus, consagra a Deus todas aquelas coisas com a mascarazinha dele e sai vender para trabalhar, consagrando a Deus. Ele ora e age, ele crê e trabalha. Eu não tenho dúvida nenhuma de que há uma bênção muito grande na vida desse irmão. A irmã deve se lembrar, eu já falei outras vezes. Hoje o que Deus quer falar para você é o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Lembremos-nos, irmãos, glória ao nome do Senhor, da glória que foi o reinado de Salomão, da glória que foi, irmãos, toda a instituição que ele criou em todo Israel. E a palavra diz, não vê os lírios do campo? Vou ler os irmãos aqui. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Vê que discrepância? Pode fazer o que quiser, irmão. Tem que ter a tua incidência, mas nunca esquecer, eu fiz, eu faço, eu consigo, nunca você vai ter nada. Assim como você disser, Deus vai fazer tudo por mim, também nunca vai acontecer nada, porque Deus não é injusto. Não tem como Deus abençoar o irmão Rodrigo dormindo até meio-dia, e não abençoar o irmão Bruno que levanta 3 horas da manhã, para fazer rádio, para trabalhar, para correr, para ganhar o sustento da sua família. Não há justiça. Seria um Deus injusto. Ah, mas a parábola do trabalhador da última hora, e o Senhor diz que faz o que quer do que é dele, mas a parábola não conta em momento nenhum que alguém recebeu sem trabalhar. Um trabalhou desde de manhã, um trabalhou do meio-dia, outro trabalhou no final da tarde, mas todos trabalharam. E é isso, irmãos, que Deus quer pôr no nosso coração. Esforça-te que eu te ajudarei. Não pense que você está falando com Deus alienado, um Deus que não tem noção do que você passa. O Senhor te diz essa noite por essa palavra, eu conheço o teu coração, eu conheço a tua vida, eu sei daquilo que você precisa, eu sei dos teus choros, dos teus anseios, das tuas preocupações. O Senhor só quer preparar a nossa base espiritual para construir sobre ela uma edificação forte que não venha ruir no futuro. Às vezes a bênção é muito grande, vem ruir a família, vem ruir a fé, vem ruir até uma igreja. Não, irmão, então isso não é bênção, é uma derrota, é uma desolação. Não, a bênção de Deus, ela não divide, ela multiplica. A bênção de Deus não afasta, ela agrega, ela une, ela aproxima. E se isso não estiver no nosso coração, não é bênção de Deus. Então a bênção por bênção. Por que tantas pessoas, irmãos, servem a Deus 30, 40, 50 anos, depois desanima? Porque passou 30, 40, 50 anos buscando prosperidade, 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 dinheiro, carro, casa, avião, viagem, prosperidade, casa, família. E se fosse a família, pelo menos, né? E depois se decepciona, porque chega um momento que ele alcança tudo.
e esqueceu do essencial, da alma, da salvação. Esqueceu de se aproximar de Deus. E aí onde entra a tal da depressão. Que muitos falam, é espírito. Não é só assim não, irmão. O problema aqui, ó. A mente focou tanto numa coisa que esqueceu de preparar a base da sua mente, os seus pensamentos, ser uma pessoa centrada, uma pessoa que entende o que está à sua volta. Tem pessoa que ela é focada numa coisa só e não consegue enxergar a sua volta, não consegue ver nada além do seu próprio umbigo. Então, quando ele se vê em uma situação adversa, não se preparou para isso. Não se preparou para alcançar essa grandeza, de enfrentar as adversidades. E o Senhor quer dizer para nós essa noite, por essa palavra, eu estou te preparando, você crê nisso? Deus está preparando você para ser abençoado. Assim como um advogado faz uma faculdade, um médico faz uma faculdade, um engenheiro e tantos outros profissionais que, enfim, trabalham aí por esse mundo afora, Deus está te preparando para uma bênção. Lembra das coisas santas aos cães e das pérolas aos porcos? É mais ou menos esse princípio. Deus está preparando a nossa base espiritual para alcançarmos as coisas de Deus. Por que o batismo não pode ser uma decisão tomada de impulso? Porque tem que ser deliberado, pesar os prós e os contras, para você fazer uma coisa consciente. O batismo é muito lindo, o culto é muito lindo, todos nós nos emocionamos, mas o bom é aquele que você faz. Tem muitas igrejas que dão curso batismal, e nós temos que aprender a fazer isso aqui na CCA. Conversar bastante, instruir bastante na palavra, ouvir, conversar, dialogar, enfim, perguntar, contestar, porque não? É legítimo. É tão bonito porque a instrução que nós temos da palavra do batismo, como no caso do Filho do Senhor Jesus, no Filho de Deus, Senhor Jesus, que João falou, eu não sou digno de te batizar, mas o Senhor disse, não, tem que fazer isso para cumprir toda a lei, toda a palavra. O eunuco também, quando encontrou com Filipe, e Filipe encontrou com o eunuco, deu-lhe instruções durante todo o caminho, quando ele viu a água, ele falou, não, já entendi, concebi, está aqui a água, o que me impede de ser batizado? Então, você vê, irmão, batismo, dons espirituais, oração, não falamos de oração agora aqui? Bens materiais, família, uma mente boa. Se você pega uma pessoa, irmão, que assiste notícias sensacionalistas, sangue, morte, desgraça, estupro, homicídio, suicídio, e essa infinidade de coisas tão carregadas, quer dizer que nós vamos viver numa realidade paralela? Não, isso acontece, está acontecendo em todo momento, sentimos muito. Como foi o começo dessa pandemia, os irmãos podem ver que a própria mídia agora deu uma amenizada, né, Brunão? A própria mídia amenizou um pouco, porque estava muito maçante, estava pondo o povo doido. Esse excesso de informação do que nós já sabemos, usa máscara, limpa a mão, não tem contato social, usa máscara, mas morreu não sei de quando, morreu criança, morreu velho. Então, nós temos que fracionar, particionar a nossa mente, colocando cada coisa no seu lugar. Na hora de buscar Deus, estou aqui na tua presença, Senhor, desliga o celular, ou põe no mudo, tem pessoas que têm um horário de trabalho, deixa ali só para vibrar, numa emergência, infelizmente, é necessário que saia, mas estou aqui, Senhor, para te buscar. Assim como na hora do trabalho, não dá para pegar uma oração e falar, irmão, vou profetizar para você, não vai dar certo, teu chefe não vai gostar, mesmo que seja nosso irmão. Qual é o problema de empregar crente na sua empresa? Qual é o problema de você pôr crente para trabalhar na sua empresa? Porque mistura as coisas, as pessoas não conseguem separar. É irmão, aqui é uma empresa, nós estamos trabalhando. É meu irmão, pode saudar com a paz de Deus? Ótimo. Mas aqui tem que produzir, tem conta para pagar no final do mês, tem obrigação trabalhista, até porque o irmão, quando sai da empresa, depois põe o outro na justiça. Ou você vai perder os seus direitos. Um porque deixou de pagar, o outro porque quer ganhar mais do que merecia. Entende, irmãos? Então o Senhor está trazendo a sua palavra para dizer a toda a sua igreja, coloca cada coisa no lugar, organiza a sua mente, organiza o seu espírito e o seu coração para você compreender melhor as coisas de Deus em você e na tua vida. E peça a Deus para visitar a tua alma, peça a Deus para visitar a tua mente, peça a Deus para visitar o teu coração, para o Senhor te instruir em boas coisas, o Senhor te instruir em bons propósitos, através da oração, através da busca incessante do conhecimento pela palavra. Você vai muito mais além do que você sequer imaginou jamais na tua vida, mas sem esses princípios, sem essa base, sem essa elucidação que a palavra traz, nada que nós fizermos vai acabar bem, irmãos. Seja na vida espiritual, seja na vida material, na vida familiar.
Então, que nós entendamos o propósito de Deus para nós, que nós entendamos o objetivo da nossa fé, aplicada em cada momento a uma determinada situação. É como entrar em propósito de oração. Não adianta você falar, vou fazer um propósito de oração, um jejum, por causa, família, enfermidade, tribulação, fulano, ciclano, armando, uma coisa de cada vez. Dedicando-se em oração, dedicando-se no seu trabalho, na sua dedicação como pessoa. Aí, então, você obterá o êxito. Mas com disciplina, com foco, com dedicação e com fé. Essa palavra, irmãos, que o Senhor nos trouxe essa noite, é uma mistura, uma miscigenação, como acontece entre povos, é essa palavra, das coisas da carne para as coisas da alma, das coisas do Espírito, para que nós tenhamos então em nós, irmãos, essa compreensão da boa palavra de Deus, fazer o que é bom no tempo certo. Até para fazer o que é bom tem uma hora certa, não dá para fazer a qualquer momento. Quer um exemplo? Um morador de rua que é alcoólatra, você vai fazer mais bem dando R$20 para ele ou sugerindo ele uma clínica, um centro de abrigo, de acolhimento? Talvez fosse muito mais fácil dar os R$20 e falar, estou livre do problema. Mas você sabe que você vai pôr ele a morrer, para matar, vai pôr ele a perder. Então, até para a gente fazer o bem, tem uma hora certa, tem um momento certo, e é nesse momento que você tem que deliberar aquilo que fazer. Irmãos, a palavra de Deus hoje é essa para nós. O Senhor quer colocar na sua igreja sabedoria. O Senhor quer colocar na sua igreja entendimento, discernimento, compreensão das coisas de Deus, compreensão do reino de Deus em nós. Em tudo aquilo que ele engloba, em tudo aquilo que ele significa, é muito mais do que dar glória a Deus, do que tocar, do que vir aqui pregar a palavra, é muito, muito mais. Há pessoas que nesse momento estão produzindo muito mais para o reino de Deus do que eu, trazendo essa palavra aos irmãos, do que eu. Há pessoas que estão produzindo muito mais, talvez numa biqueira, talvez, enfim, numa comunidade de pobres, enfim, como quer que seja, levando a palavra, ajudando alguém, socorrendo o enfermo. Entende, irmãos? Então, quando a gente concebe essas coisas, coloca cada coisa no seu lugar, a graça de Deus se torna mais eficaz em nós. E para encerrar essa palavra, Deus põe no coração para te dizer, em nome do Senhor Jesus, que a sua mente seja sã, que sua mente seja lúcida, para adorar a Deus de todo o coração em todo o tempo, mas saber que em todos os propósitos de Deus para você e para mim, tem que haver a nossa participação. Então cumprir-se-á o tal do esforça-te que eu te ajudarei. E é nesse objetivo, nessa fé, nessa comunhão maravilhosa, que o Espírito de Deus visita o nosso coração por essa palavra, e te diz, receba a minha presença, diz o Senhor, receba a minha glória, a minha unção sobre a tua vida, e Deus te dará uma boa mente, para você colocar cada coisa no seu lugar, e em todas elas você poderá dizer como o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É a palavra. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em santa oração. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, ajoelhado aos Teus pés, para te agradecer, a Deus, por tudo que Tu nos fizeste essa noite, por este santo culto, e em tudo, Senhor, tem derramado sobre nós a luz do Teu Espírito. Tem, Senhor, iluminado a nossa mente para compreendermos o Teu querer em nós. Nós sabemos que é a Tua vontade que prevalece, não a nossa. Ó Deus, queira tomar nas Tuas mãos toda a nossa irmandade, e nós te agradecemos pela Tua santa palavra que Tu tens enviado do céu, falando com a nossa alma, nos ajudando a compreender melhor os Teus desígnios da nossa vida. Fortalece-nos, Senhor, anima-nos pela Tua santa e boa palavra. Dá a toda a nossa irmandade uma noite de descanso, de paz, cheia da Tua presença, cheia da Tua unção, da Tua graça, e que nós sejamos, Senhor, alcançados por Ti, pois a Tua palavra é fiel e verdadeira. Pedimos as Tuas bênçãos e damos gratidão a Deus por elas, no nome do Senhor Jesus, bendito para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém.
Todos de pé em casa, irmãos, por favor. Vamos nos despedir.